O que você faria se, ao visitar um cemitério, descobrisse que não está sozinho? Uma história que desafia a lógica. Um encontro que ultrapassa o mundo dos vivos. Meu nome é Jack, e esta é mais uma história que desafia sua crença. Bem-vindos ao canal Sussurros da Noite. Mas o relato que você vai ouvir hoje à noite não vem de um livro ou filme. É uma história real, vivida por uma família comum, em uma tarde que começou normal, até o momento em que tudo mudou. Prepare-se para conhecer o caso de Marcos, Luana e do pequeno Gabriel. Era uma tarde nublada, próxima ao feriado de finados. O céu pesado carregava mais do que a ameaça de chuva. Havia uma atmosfera opressiva no ar. Marcos e sua esposa Luana decidiram visitar o cemitério onde repousava a mãe dela, falecida 2 meses antes. Com eles o filho do casal, Gabriel, um menino de 5 anos, cheio daquela curiosidade inocente própria da infância. Ao chegarem ao cemitério, dirigiram-se ao túmulo da falecida. Enquanto Marcos e Luana limpavam a lápide e acendiam velas, Gabriel começou a explorar o local. Seus passinhos leves ecoavam entre as lápides, seus olhos brilhando diante das estátuas de anjos e das flores coloridas que adornavam os mausoléus. Os pais mantinham o menino à vista, ou pelo menos achavam que mantinham. Foi quando o silêncio caiu como um véu pesado. "Gabriel!" chamou Marcos. Nenhuma resposta. "Gabriel!" gritou Luana, sua voz ecoando entre os túmulos. Foi então que ouviram risadas. 2 vozes infantis entrelaçadas em brincadeira. Uma era inconfundivelmente de Gabriel. A outra era estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo profundamente inquietante. Seguindo o som, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, percorreram as estreitas passagens do cemitério. Finalmente, em uma área mais isolada, encontraram Gabriel. O menino estava de pé diante a uma lápide antiga e esquecida, sua mão estendida para o ar vazio, como se segurasse a mão de alguém. "Com quem você está brincando, filho?" perguntou Luana, tentando controlar o tremor em sua voz. "Com meu amiguinho novo", respondeu Gabriel com um sorriso radiante. "Ele disse que é da nossa família e que gosta de brincar aqui." Marcos então olhou para a lápide ao lado do filho. Seu coração parou. Através da sujeira acumulada pelo tempo, conseguiu decifrar o nome e a data. Era o túmulo de um primo distante que havia morrido exatamente com 5 anos de idade, há mais de 3 décadas. Uma tragédia familiar que o tempo havia apagado da memória de quase todos. Mas não, aparentemente, da memória do além. Com mãos trêmulas pegaram Gabriel e deixaram o local às pressas. Mas quando Marcos olhou para trás, viu algo que nunca esqueceria. Na terra úmida, claramente visíveis, havia 2 fileiras de pegadas pequenas. As de Gabriel e outra série, paralela, que terminava abruptamente no meio do caminho, como se seu dono tivesse desaparecido. Naquela noite em casa, Gabriel parecia alheio ao terror dos pais. "Quando vamos voltar ao cemitério?" perguntou animado. "Quero brincar de novo com meu amiguinho." Luana e Marcos trocaram um olhar de puro horror. Nos dias seguintes, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Risadas no corredor à noite, brinquedos que se moviam sozinhos, Gabriel conversando animadamente com nada. Desesperados, buscaram ajuda espiritual. O padre local celebrou uma missa pelo descanso da alma do primo falecido. Marcos voltou ao cemitério sozinho, desta vez para limpar e restaurar o túmulo abandonado. Horas gastou removendo musgo, repintando as letras desbotadas, colocando flores frescas. Ao final, uma estranha paz tomou conta do local e de seu coração. As manifestações cessaram. Gabriel nunca mais mencionou o amiguinho. Mas até hoje, em cada visita ao túmulo da avó de Gabriel, Marcos faz questão de passar pelo túmulo do primo.
leva flores, às vezes um pequeno brinquedo. Porque aprendeu uma lição que mudou para sempre sua visão do mundo. Às vezes, os que partiram não precisam de muito, apenas serem lembrados. A história de Marcos, Luana e o pequeno Gabriel nos faz questionar os limites entre este mundo e o próximo. Uma brincadeira inocente, ou um chamado do além. Você decide. A seguir, você vai conhecer a história de um caminhoneiro em uma noite sem fim. Um encontro que desafia toda a lógica. Nesta segunda história, o que você vai ouvir não é ficção. É a história verídica de um caminhoneiro experiente. Um homem cético em relação ao sobrenatural. Este é o caso das cruzes na estrada. Estradas desertas. Madrugadas frias. Solidão absoluta. Para muitos são apenas cenários comuns de uma viagem noturna. Mas para aqueles que conhecem os segredos que a noite esconde, sabem que algumas estradas guardam mais do que apenas histórias. Elas escondem segredos sombrios que poucos vivem para contar. Hoje, nos Sussurros da Noite, você conhecerá o relato de um caminhoneiro experiente que nunca acreditou em assombrações, até cruzar o caminho de algo que não pertence a este mundo. Nosso protagonista, um caminhoneiro veterano, estava acostumado com as longas viagens solitárias. Não temia a escuridão, tampouco acreditava nas histórias macabras que seus colegas contavam. Para ele, tudo não passava de exagero, fruto do cansaço e da imaginação. Mas naquela noite, algo mudou. Algo que desafiaria sua sanidade. Era para ser apenas mais um trabalho. Uma viagem tranquila, conduzindo um ônibus vazio até o seu destino. O início da jornada foi como qualquer outra. O asfalto se estendia diante dos faróis, e o único som que preenchia a cabine era o do motor ronronando suavemente. Mas então, ele a viu. Uma cruz solitária à beira da estrada. Simples, mas com um aspecto perturbador. A madeira escurecida, quase queimada, emanava uma energia diferente. Algo estava errado. E seu instinto lhe dizia que aquela noite não terminaria como todas as outras. De repente, a porta do ônibus se abriu. O caminhoneiro experiente sabia que aquilo não era normal. Nenhum veículo abre sua porta sozinho sem uma razão. Mas ele tentou manter a calma. Talvez um defeito mecânico, uma falha no sistema. Algo explicável. Com um simples movimento, fechou a porta e seguiu viagem. Mas a sensação de que algo o observava se tornava cada vez mais forte. Foi então que ele olhou pelo retrovisor e viu. Lá, no fundo do corredor, estava uma figura. Um homem alto, vestido inteiramente de preto, com um capuz cobrindo seu rosto. Ele não se movia, não emitia som. Apenas estava ali, observando. Mas como? O ônibus estava vazio quando a viagem começou. Ninguém poderia ter entrado. A temperatura no interior do veículo caiu bruscamente. Um frio intenso, diferente de tudo que já havia sentido. Cada instinto de sobrevivência gritava dentro dele. Mas fugir? Não havia para onde. Confrontar? Algo lhe dizia que isso seria um erro. Então ele apenas continuou, tentando ignorar a presença que não deveria estar ali. Foi quando ele viu uma viatura policial parada à beira da estrada. Talvez fosse sua chance. Ele encostou o ônibus, os oficiais se aproximaram, e enquanto verificavam seus documentos, por um breve momento, ele pensou em contar. Relatar o que viu. Mas quem acreditaria? Fantasmas? Entidades? Os policiais apenas ririam. Então permaneceu calado. Quando voltou os olhos para o retrovisor, a figura tinha desaparecido. Mas o pior ainda estava por vir. A viagem prosseguiu. Mas agora, a estrada parecia diferente. Alinhadas na beira do asfalto, começaram a surgir cruzes. Uma após a outra, sempre na mesma distância, sempre no mesmo padrão. E a cada cruz que passava, o homem de preto ria. Uma risada grave, rouca, perturbadora.
como se estivesse se divertindo com cada vida perdida naquele local. O caminhoneiro não ousava olhar para trás. Seu corpo inteiro tremia. Mas ele precisava seguir em frente. Apenas continuar. Apenas alcançar a luz do dia. E então, o sol começou a nascer. O primeiro raio de luz rompeu a escuridão. E quando ele olhou, não havia mais ninguém. O ônibus estava vazio novamente. Mas o pavor ainda estava cravado em seu peito. Quando finalmente chegou ao destino, a tensão cobrou seu preço. Sua pressão despencou. Precisou ser socorrido. Horas depois, ao embarcar em um ônibus de passageiros para voltar para casa, ouviu algo que fez tudo se encaixar. Um dos passageiros comentava sobre a estrada, sobre um acidente terrível que aconteceu ali. Jovens voltando de uma festa, alcoolizados, que colidiram violentamente contra outro veículo. Todos morreram na hora. Mas antes disso, antes da tragédia, haviam atropelado um homem e fugido. O mesmo homem que recebeu uma cruz, solitária, à beira da estrada. A mesma cruz que o caminhoneiro viu no início da noite. O que realmente aconteceu naquela viagem? Teria o caminhoneiro transportado uma alma condenada? Ou algo ainda mais sombrio? Muitos acreditam que certas almas jamais encontram descanso e que algumas estradas guardam espíritos que nunca chegam ao seu destino. Isso foi mais um relato dos sussurros da noite. O que você acha? Será que há coisas que nossa mente se recusa a compreender? E assim, mais uma história perturbadora chega ao fim. Ou será que não? Não feche os olhos, porque na próxima vez, quem sabe o passageiro fantasma não está atrás de você.